A próxima capa que eu vou trazer aqui pra gente, Ricardo, é de um cara que eu gosto muito. Esse disco é muito bom, muito, muito, muito bom. E a gente está falando do Lobão e o álbum Nostalgia da Modernidade. Conte-me sobre esta capa. Eu nem vou aparecer aqui para você brilhar. Tá. Eu que vou brilhar? Não, o Lobão que brilha, cara. O Lobão tinha feito um disco bastante rock and roll, né? Esse disco aí, ele tinha... A gente conversando, ele me disse que o disco era todo feito em equipamentos antigos, que não se usavam mais, valvulados, não sei o quê e tal, e que ele estava trabalhando, ele estava dando um passo atrás, né? Tirando todas aquelas tecnologias que estavam existindo, que o pessoal estava talvez usando em excesso e tal, e ele fez esse disco mais cru, mais rock and roll e tal. E eu, ouvindo essa história do equipamento valvulado que ele estava usando, falava muito de válvula, eu falei, cara, vamos fazer a capa com válvulas. E nessa época eu estava trabalhando muito com um fotógrafo, que é um artista plástico, na verdade, muito mais que um fotógrafo. Ele trabalha, a mídia dele é fotografia, mas ele é um artista plástico, que é o Pedro Lobo. Pedro Lobo hoje mora em Portugal, já tem vários anos que ele foi para Portugal. Mas é um fotógrafo criativíssimo, assim, um cara espetacular e tal. Então, a gente fez a capa do disco, eu não sei se aí vai aparecer muito mais coisa, talvez apareça a contracapa. A gente trabalhou muito com esse conceito de válvula. E aí fizemos fotografias de válvula, fomos atrás do equipamento, das válvulas, fizemos várias aí. E eu gosto muito da foto do Lobão, que está na contracapa, que deve ser a próxima imagem. Passa para a próxima imagem, só para ver se ela aparece. Está aí, mas está pequenininha, né? Se você botar a tela inteira, vai ser melhor, para o pessoal conseguir enxergar. Tem a cara do Lobão ali, o rosto do Lobão, fotografado pelo Pedro Lobo, que, como eu disse, ele é um fotógrafo de mão cheia, fotografou o Lobão no estúdio, preto e branco, também super bonita a foto. E você vê que o resto tudo é válvula. Tudo é válvula. Sim. E a gente trabalhou com válvulas e válvulas e válvulas. Então, o rótulo do CD é válvula, o fundo de estojo, né? Se chama fundo de estojo, aquilo que fica por baixo de onde você encaixa o CD. Também é cheio de válvula. Aí tem ali o CD do lado esquerdo, que aquilo é a quarta capa do libreto, né? A verso do libreto, contracapa. É uma válvula já quebrada, então a gente quebrou uma válvula. Então, fizemos várias fotos de válvula. Então, foi uma diversão, porque ficou uma capa muito rica e tinha muito a ver com a nostalgia, que era buscar o equipamento da modernidade, né? Porque o som dele acaba ficando moderno, se apropriando desses elementos técnicos do passado, né? E o Lobão, para quem não conhece ele pessoalmente, é um sujeito muito doce, extremamente doce. Eu gosto muito do Lobão. Acho o Lobão um sujeito que tem uma persona, né, que ele construiu para ele, até que eu acho que isso faz parte do marketing pessoal dele, de um polêmico, um cara que gosta de uma polêmica, de uma briga, de um não sei o que e tal. Mas quando você está com ele, você vê que aquele cara é doçura total na pessoa. O olhar, o jeito de falar, o carinho que ele trata as pessoas. Eu gosto muito dele. Acho ele muito bom. Foi muito bom trabalhar com ele. Não foi a primeira vez que eu trabalhei com ele. A primeira vez foi uma relação até difícil. A gente estava fazendo uma capa de disco, eu fui chamado para fazer uma capa de disco, que é aquela capa que tem o rock and roll, que é uma capa do LP ainda. Essa aí já é CD, e o outro já era a época do LP. É o rock and roll. E o rock and roll tinha ele com a mulher dele na época, que eu esqueci o nome dela agora, que estava Daniele. Pois ela nua na capa e tal, ele vestido de padre. Uma foto da Marisa Álvares de Lima, que também era uma foto muito chocante, assim, muito provocadora, né? Ela estava de véu, né, com os seios desnudos. Ele está de padre, é meio como se fosse uma coisa meio religiosa, meio Oliviero Toscani, sabe? Fazia aquelas campanhas da Benetton, sabe? E tinha uma coisa assim meio polêmica ali. Eu comecei a fazer aquela capa, fiz o single, fiz o promo, né, que ia para a rádio. Depois, quando eu fui fazer a capa do LP, eu tive uma surpresa que, para mim, me magoou muito na época, porque eu estava também, de novo, começando minha carreira, queria muito emplacar uma capa do Lobão, adorava as músicas do Lobão, adoro ainda até hoje. Lobão. Ele estava no auge, né, daquela coisa mais rocker que ele tinha, né? Ainda tem, né? Mas ele, o cara é brilhante, tal, toca bem pra caramba e tal. E aí eu fiz a capa e aí veio a notícia para mim da gravadora de que ele não tinha curtido a tipografia na capa
mas eu cismei que não era isso. Eu tenho quase certeza que eu não pude nunca encontrar com ele para discutir esse assunto. E anos depois, quando ele me chamou para fazer essa aí, eu não voltei esse assunto, porque esse assunto tinha ficado para trás, Claro. e eu já deixei para trás. Mas ele estava fazendo aquele outro disco, ele estava com o Bernardo Vilhena, com a mulher dele, alguma coisa aconteceu que eles não gostaram da tipografia, e depois, quando saiu a capa, eu falei, pô, mas a capa é igual, não mudou nada, só mudou a letra que está escrevendo rock and roll, era uma questão de A conversa. fonte. Só mudou a Uma fonte. questão de conversar e tal. E aí ele fez com outro capista e botou tudo igual praticamente, só com outra letra. E aí eu fiquei meio decepcionado, meio triste, mas eu imagino. Com razão, né? Com razão. Mas nada que também a vida segue, vai fazer o quê, né? Depois você vê como o mundo dá voltas, né? Acabei fazendo essa capa com ele. E aí eu tive um contato mais intenso com ele nesse disco aí. Ele já não estava mais com aquele escudo que as gravadoras forneciam para os artistas, sabe? Quando o artista era top, assim como ele estava num momento top da vida dele, depois ele fica um outsider, ele fica um independente praticamente, por conta dele, né? E aí você conversava direto com ele, não tinha mais um intermediário no meio para conversar. Entendeu? Então, assim, eu senti que ali naquele momento houve um problema. Já com o Lulu, quando eu fui chamado para fazer a primeira capa do Lulu, que foi o disco Lulu, por exemplo, eu não tive esse problema, porque a gente conversou com o próprio Lulu e tal, então foi fácil de resolver. Então, talvez tenha criado uma intimidade. E o Maurício Valadares, que era muito amigo também do Lulu e tal, abriu muitas portas. Então, enfim, estava fazendo a foto do disco Lulu. Mas com o Lobão eu tive esse dissabor, vamos chamar assim, ter uma capa vetada por ele, e depois fiz uma outra capa que eu gosto muito, que é esse disco aí, Nostalgia da Modernidade. Pois é.